De assunto, mas para falar também de outro grande assunto muito importante, que é internacional. Nesses últimos dias, a guerra ali de Estados Unidos contra o Irã, principalmente os dois países, né? Tem Israel também em todo esse contexto. Mas no domingo, o presidente Donald Trump recebeu a resposta do Irã sobre a proposta norte-americana para encerrar a guerra do Oriente Médio e não gostou nem um pouco. O Trump chegou a classificar a resposta como, abre aspas, totalmente inaceitável, fecha aspas. Para a gente entender melhor essa situação toda, vamos conversar agora com o doutorando em Relações Internacionais, o Jonathan Matos. Jonathan, muito bom dia, obrigada pela entrevista aqui. Desculpa a demora, a gente prolongou a entrevista com o Cacai, que também é um outro assunto bastante importante, principalmente aqui para a gente, para o Brasil. Jonathan, é isso, bom dia. O que a gente pode esperar nessas próximas horas, até mesmo a partir de hoje, com o presidente Donald Trump recebendo essa proposta e não gostando nem um pouco? Bom dia, Natália. Bom dia a todo o público do Metrópolis. Sem problemas, o Cacai, ele é uma pessoa que tem privilégio, né? Ele tem precedência, então tá tudo bem me atrasar por conta dele. Então, essa negativa dos Estados Unidos, ela acaba por tensionar ainda mais, né? A gente vê esforços diplomáticos de um cessar-fogo há um bom tempo, mas que com a mediação do Paquistão em Islamabad, né? No dia 8 de abril, conseguiu criar um cessar-fogo de um mês. O cessar-fogo já passou desse prazo, né? E agora a gente tem essa recusa dos Estados Unidos, o que pode prolongar o conflito ou apenas prolongar o cessar-fogo, né? Estamos aqui analisando, vendo a história na nossa frente. Jonathan, tem ali, eu até lembrei, né, para te chamar, no contexto todo da guerra, que não são só Estados Unidos e Irã, mas a gente tem outros países aí importantes que Israel entra na guerra há mais de 2 meses com os Estados Unidos, e Líbano também surge ali no meio dessa coisa toda, com o Estreito de Hormuz e tudo mais, por causa dos grupos terroristas que são patrocinados pelo Irã, principalmente Hezbollah. Como fica Israel nessa questão toda? A gente vem falando muito sobre Estados Unidos e Irã, muito sobre a negociação do Estreito de Hormuz, mas como fica Israel? Eu lembro, para te passar a pergunta, que o Benjamin Netanyahu deu uma declaração bastante preocupante de que a questão do Irã com o Estreito de Hormuz nem tinha sido pensada antes da gente começar a guerra. Querendo dizer que eles não conseguiram imaginar que o Irã utilizaria o Estreito de Hormuz como uma moeda de troca ou como resposta. E a gente já conversou aqui com um montão de especialistas, antes mesmo dessa declaração de Israel, que não é uma surpresa o que o Irã tem feito com o Estreito de Hormuz por diversos motivos. A relação de Israel, ela foi complementar, né? Israel inicia o ataque, os Estados Unidos embarcam na guerra em 28 de fevereiro, mas parece que não há um alinhamento tão sólido entre os Estados Unidos e Israel no que tange alguns temas, né? Por exemplo, os Estados Unidos anunciou um cessar-fogo em um possível acordo de paz, mas no mesmo dia Israel bombardeou 100 cidades em 10 minutos, né? Então, fez um bombardeio de 100 bombas em 10 minutos. Então, a gente vê que existe um descompasso entre os dois, né? E quanto a Israel, existe também um projeto próprio de Israel, que é a construção da Grande Israel, né? Com fundamentos, inclusive, bíblicos, que aí seria o Israel como a gente conhece, mas Cisjordânia, a faixa de Gaza e o sul do Líbano. Então, a gente também tem que olhar o Israel também por essa lente, né? E é normal que um conflito que se estabelece entre dois países grandes da mesma região transborde para outros, né? Seja Israel para o sul do Líbano, seja do Irã para os aliados dos Estados Unidos na região, né? As bases militares, como no Catar, na Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Nessa semana, o governo Lula deve lançar o programa Brasil contra o Crime Organizado. A expectativa é que o anúncio ocorra na terça-feira, amanhã, no Palácio do Planalto.
Por isso mesmo, a nossa repórter Marília Ribeiro já está aqui conosco para trazer todos os detalhes. Marília, muito bom dia. Oi, Nath. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Boa semana pra gente. Nath, é isso. O presidente Lula deve lançar, então, esse pacote voltado à segurança pública nesta terça-feira. Mas quem acompanha o Acordo da Metrópole soube disso antes. Nós trouxemos aqui na quinta-feira que tinha, então, essa previsão do presidente Lula trazer esse pacote de quase R$1 bilhão voltados aí para a área de segurança pública. Na sexta-feira, ele participou de um evento e acabou confirmando que, de fato, esse lançamento deve acontecer nesta terça, mas ele não deu muitos detalhes sobre esse plano. Mas nós conseguimos aqui trazer o que deve ser lançado amanhã aqui no Palácio do Planalto. Vai ser aí um valor de quase R$1 bilhão voltado para a área de segurança pública, e essa proposta ela será dividida em 4 eixos, sendo eles a asfixia financeira das organizações criminosas, o aumento da segurança em presídios, o aumento da taxa de esclarecimento de homicídios e o combate ao tráfico de armas. Essas propostas, elas devem ser publicadas em um decreto presidencial, e 4 portarias devem regulamentar esses eixos que eu acabei de citar, e nessas portarias, então, vai vir o detalhamento dos valores que serão distribuídos para esses 4 eixos centrais. A gente lembra que o presidente Lula, na última semana, especificamente na quinta-feira, ele se reuniu com o presidente norte-americano Donald Trump lá em Washington, e eles discutiram sobre o combate ao crime organizado. Nas redes sociais, o presidente Lula chegou a comentar em coletiva de imprensa ainda em Washington, ele também falou a respeito do assunto. E agora, então, ele faz o lançamento desse pacote, que é voltado ali, Nath, junto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O ministro Wellington Silva fez, então, toda a construção desse texto que vai ser lançado nesta terça-feira, e ele deve participar do evento que vai acontecer também aqui no Palácio do Planalto. Importante lembrar que segurança pública deve ser um dos principais temas para as eleições de 2026. É uma das principais bandeiras também do governo federal, já que ele lançou aí para o Congresso Nacional 2 propostas. Uma delas foi o projeto de lei antifacção, que já foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Lula. A outra é a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, que neste momento está parada lá no Senado Federal, precisando apenas aí que o presidente da casa, Davi Alcolumbre, faça a sua distribuição, diga, né, qual será o trâmite dessa proposta. Na Câmara dos Deputados, a PEC já foi aprovada, e agora a gente aguarda, então, a sinalização do Senado Federal do que deve acontecer com a PEC da Segurança Pública. Enquanto esse assunto está parado lá no Senado Federal, o governo federal deve, então, lançar esse pacote voltado aí a combater o crime organizado. O lançamento será nessa terça-feira, e nós vamos acompanhar aqui do Palácio do Planalto. Nath? Muito importante. O crime organizado aqui virou uma pauta, né, fundamental de discussão da opinião pública, de atenção da opinião pública, dos parlamentares. Agora, o governo Lula faz essa movimentação, né, esse aceno também à população de que se preocupa com o assunto. É um governo que não teve a representação especificamente da segurança pública. Era uma promessa de campanha do presidente Lula. Ele não conseguiu separar a pasta ao longo dos quase 4 anos de governo, né? A pasta continuou sendo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, essa é uma pedrinha no sapato do governo do presidente Lula, e a gente vai seguir acompanhando. A gente teve agora a CPI do crime organizado, que começou depois ali, principalmente das 2 grandes operações que a gente teve ano passado, da Carbono Oculto em São Paulo, da Polícia Federal sobre o PCC, depois da Polícia Civil e Polícia Militar no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho, com a Operação Contenção. A CPI começa dessa forma e termina falando especificamente de Banco Master, colocando o Banco Master, como a própria Polícia Federal diz, que é também um crime organizado, um grupo organizado liderado pelo Daniel Vorcaro. E dentro daquilo já coloca os ministros do STF ali, que tiveram relação direta ou indireta com o Daniel Vorcaro, no indiciamento lá no finalzinho no relatório que deu maior polêmica, foi rejeitado, mas enfim, está todo mundo discutindo isso, então é também uma forma de aceno. E eu falei do Daniel Vorcaro aqui, Marília, porque daqui a pouquinho a gente tem entrevista que você conseguiu aqui pra gente, você também volta aqui para entrevistar o Cacai.
sobre essas questões todas envolvendo o cliente dele, o Ciro Nogueira, né? É isso, Nath. A defesa do senador Ciro Nogueira, então, vai participar conosco, esclarecer alguns pontos que são necessários. A gente lembra que na semana passada tivemos a 5ª fase da Operação Compliance Zero, que mira as fraudes do Banco Master. Foram 10 mandados de busca e apreensão. Entre eles, aí, um dos alvos foi o senador Ciro Nogueira. Ele teve aí mandado de busca e apreensão na sua residência, que fica aqui em Brasília. A Polícia Federal levou ali celular, levou tablet, carro e moto. E nessa segunda-feira a gente conversa, então, com a defesa do senador para que possa esclarecer alguns pontos que ainda são necessários, Nath. Obrigada, Marília. Daqui a pouquinho, então, eu te chamo de volta para a gente falar de outros assuntos tão importantes e também a entrevista exclusiva com o Cacai, defesa do Ciro Nogueira. Valeu, bom trabalho. E a gente